Graças e paz, amados. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã para falar de algo tão maravilhoso. É muito bom estar nessa manhã compartilhando com vocês. Obrigada por você abrir a sua casa, abrir a vida de vocês nessa manhã para receber um pouco daquilo que Deus quer falar no nosso coração. Eu gosto muito de oração, eu sempre estou envolvida com oração. E quando o pastor falou comigo, eu disse, vai ser muito fácil, é só abrir a boca e sair falando de oração. E eu comecei a meditar. E eu vi que oração é algo muito vasto. Se daqui até o final do ano, todos os cultos, a gente for falar sobre oração, vocês vão ver que existe muita coisa em oração, muita coisa para ser tocada, muita coisa para ser vivida na oração, que nós ainda não chegamos lá, que nós ainda não descobrimos em Deus. Então, eu fiquei meditando, conversando com o Senhor e perguntando a Deus o que Ele queria falar com a gente nessa manhã sobre a oração. E aí eu me peguei meditando e percebi o seguinte, amados, que a oração ela é algo que é desenvolvido. A oração precisa ser praticado para ser desenvolvido. E, então, assim, amados, se a gente for começar do começo, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia ter comunhão com Adão. Então, Deus não criou o homem para vir para a igreja 2 vezes ou 3 vezes por semana e se relacionar com ele só naquele curto espaço de tempo. Ele criou o homem para algo cotidiano. Ele criou o homem para se relacionar com ele diariamente. Então, nessa manhã, eu queria tratar com vocês um aspecto da oração que para mim foi algo libertador. É a intimidade. Para tocarmos na oração, para a nossa oração ser eficaz, para a nossa oração produzir efeito, produzir vida, ela precisa ter intimidade. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Então, amados, intimidade é vida cotidiana, é familiaridade, é algo corriqueiro, é uma amizade muito próxima, é algo muito chegado. Então, a oração, ela precisa ser cotidiana. Ela precisa ser como uma vida doméstica, algo que você faz todos os dias. Você dorme, você acorda, você come, você lava louça, você cuida de menino, você vai trabalhar. Então, a oração, ela precisa ter... nós temos que ter esse entendimento que a oração tem que ser cotidiano. E nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Senhor. Oração não é algo que eu faço aqui agora, levanto as mãos, faço uma oração e pronto. Não. Oração é algo que vai sendo construído. É algo que dia após dia nós vamos construindo em Deus. Vamos construindo sobre a palavra de Deus. Então, mas nessa manhã eu estou aqui para te despertar. Apenas não só orar aqui na igreja, mas a desenvolver esse relacionamento de oração. Esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Amém? Mas, Thalita, intimidade, o que é que tem a ver com oração? Por que oração e intimidade é algo que tem que estar muito ligado, muito próximo? Amados, preste atenção, vou contar uma historinha e aí a gente vai entender melhor. Vamos supor que eu comecei uma amizade aqui agora na igreja com alguma menina que chegou, uma mulher nova. E a gente começou a conversar na igreja, a conversar, a paz. Formamos ali um relacionamento muito superficial. Mas aquele relacionamento ele foi evoluindo. E a gente saiu para lanchar depois do culto. E a gente saiu para lanchar e eu pude conhecer um pouco mais dessa menina, dessa mulher. E a gente conversou, a gente brincou, mas tudo muito superficial. Todo mundo ainda muito, sabe, ainda se resguardando, porque não tem intimidade, porque eu não conheço ela. Eu não conheço, não sei se ela é fofoqueira, não sei o caráter dela, não sei se ela vai pagar a conta no final ou não. Então, aquele relacionamento com reservas. Mas aí eu fui vendo que ela era uma mulher legal e fui me aprofundando naquele relacionamento. E eu convidei ela para ir na minha casa. E ela chegou lá em casa, ficou na sala, a gente conversou um pouquinho, mas tudo ainda muito... Uma amizade um relacionamento que foi se aprofundando, mas ainda tudo muito superficial. E aí, ela entrou na sala, ficou por ali, tudo bem, foi embora. Aí depois ela veio, um pouco mais de amizade, o tempo passou, a gente foi se relacionando mais, foi se conhecendo mais. E eu vi que ela podia vir na minha casa novamente. E ela veio na minha casa, ela entrou e ela passou da sala. Ela pediu para ir no banheiro. Então ela conheceu o meu banheiro. E depois eu chamei ela para tomar um cafezinho.
e ela conheceu a minha cunzinha. Então, amados, essa amizade ela foi evoluindo e relacionamento ele vai sendo construído aos poucos. Ninguém leva uma pessoa para a sua casa e já deixa ela adentrar em todos os cômodos. É o que aquela pessoa ela vai conquistando. A amizade dela, o caráter dela, a fidelidade dela vai conquistando o direito de adentrar na minha casa. E essa amizade foi passando, a gente foi se estreitando, já não tinha mais tantas reservas, a gente já criou ali um pouco de intimidade. E ela vai conhecer o meu quarto. Então, aquela pessoa, ela conheceu um pouco da minha vida. Ela sabe como é a minha sala, a cor do meu sofá. Ela sabe como é o meu banheiro. Ela sabe como é a minha cozinha. Ela sabe o que tem na minha casa. Ela sabe de todas as coisas que tem na minha casa. E ela chegou a um ponto de ter uma relação comigo tão grande que ela conheceu o meu quarto, que eu considero que é algo mais íntimo de uma casa, é o quarto de um casal. Mas vocês concordam que até aí ela só conheceu? Ela só conheceu, ela sabe que meu guarda-roupa é branco, que meu sofá é azul, que minha cozinha é preta. Mas ela conheceu, ela viu de tudo. Então, amados, isso é o nosso relacionamento com Deus. A gente tem conhecido a casa de Deus. A gente tem conhecido cura em Deus, salvação em Deus. A gente tem conhecido a paz. A gente tem conhecido muitas coisas em Deus. Mas a gente só tem conhecido. A gente sabe que na hora que precisar vai estar tudo lá. Mas a gente só conhece, porque a nossa amizade ela não evoluiu para um nível mais elevado. Porque até então eu estava me relacionando com essa mulher. Estava conhecendo ela. E dei acesso a ela porque percebi que ela era uma mulher idônea, de um caráter bom, que não era fofoqueira. E às vezes a gente tem dado esse espaço ao Senhor, tem dado esse acesso ao Senhor nas nossas vidas. Estamos nos relacionando, estamos vendo que o Senhor é fiel, que Ele é bom, que Ele tem cura, que Ele tem salvação para as nossas vidas. Mas, amados, sabe o que é triste da oração nisso, nessa historinha que eu contei? É que nós não temos desfrutado da intimidade daquela casa. Sabe, intimidade é quando você abre a geladeira e bebe água. É quando você passa na mesa que está a fruta e você pega aquela laranja e chupa. Intimidade é quando você usa o banheiro daquela pessoa, toma banho. Intimidade é quando você deita na cama e assiste um filme com aquela pessoa. Nessa manhã eu quero te convidar a não só mais conhecer a casa de Deus, não só mais conhecer o que Deus tem para a sua vida, mas eu quero te convidar a desenvolver uma intimidade com Deus a ponto de você começar a desfrutar da casa de Deus. Começar a desfrutar da paz, desfrutar da alegria, desfrutar do amor, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E, amados, por que isso tem a ver com oração? Sabe, amados, muitas vezes a gente chega, ora e diz, a casa de Thalita é bonita, isso é bonito, aquilo é bonito. Deus é lindo, Deus é bonito, a casa de Deus é bonita. Mas Deus quer que a gente diga, eita, ali tem água, eu vou beber daquela água. Eita, vou me fartar nessa mesa. Nossa, estou precisando de descanso, eu vou deitar na cama do Senhor. Você tem feito isso através da oração? Você tem aberto os armários de Deus através da oração? Você está orando com essa consciência de intimidade com o Senhor? Que você tem esse acesso a Ele? Você tem acesso à casa dEle, às coisas dEle? Você tem usado a cura que está na casa do Senhor? Nesses tempos de crise, de Covid, você tem usado da saúde divina que está na casa dele? A sua oração tem puxado, tem alcançado, tem feito você desfrutar dessas coisas no Senhor? Amados, eu quero te dizer que oração é algo construído, leva tempo. Até essa mulher chegar no meu quarto, passou-se aí um bom tempo. Até que eu conhecesse do caráter dela para dar esse acesso. Então, mas nós estamos há quanto tempo na casa do Senhor e não estamos usufruindo das coisas dEle? Nós estamos provando da sua fidelidade, nós estamos provando da sua bondade. Então, nessa manhã eu quero te despertar que a oração ela vai muito mais além de saber que tem. Ela vai além de pedir e ela vai além de dar ações de graças. Oração é cotidiano, oração é vida. Oração é como comer todos os dias, dormir e acordar. É como fazer as suas necessidades básicas todos os dias. A oração precisa ser isso nas nossas vidas. Nós precisamos, no nosso cotidiano, desenvolver uma relação, a ponto que a gente chegue como o apóstolo Paulo. E nessa manhã, eu queria falar com vocês num texto que está lá em Atos. Atos 16, 23.
que diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordem para não deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. E eu fiquei meditando a situação de Paulo naquela época, né? Ele foi severamente açoitado. Ele passou por uma situação difícil. Ele poderia ter se revoltado com Deus. Paulo ele foi preso no cárcere mais interno que existia. Ele foi preso pelos pés. Ele ficou totalmente ali, preso em todos os aspectos. Preso ao ponto que ele não podia nem andar pela sala. E ele poderia ter ficado bravo com Deus, revoltado com o Senhor. Mas sabe, quando a gente estuda a história do apóstolo Paulo, a gente vê que ele foi desenvolvendo uma amizade, uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. A ponto de, quando prenderam ele naquele lugar, mesmo machucado, mesmo açoitado, porque quando diz severamente açoitado, eu entendo que ele estava muito machucado. E ele ainda, além de estar machucado, ele não podia nem ficar deitado numa posição confortável, porque ele estava preso. Mas sabe, como ao longo da vida dele, ele desenvolveu essa amizade, ele desenvolveu uma intimidade com o Senhor. Isso não impediu ele de ter comunhão. Então, quando a gente está, às vezes, no hospital, a gente está doente, a gente não quer falar com todo mundo. A gente só quer as pessoas perto da gente, aquela pessoa íntima, aquela pessoa que vai ajudar, que vai trazer um remedinho, que vai cuidar de você, que vai impor a mão em você, vai orar. Você só quer aquela pessoa de casa, que te veja naquela situação. E Paulo, ele entendia que Deus era essa pessoa de casa. Então, Paulo não olhou para a situação e ficou bravo com Deus, porque Paulo sabia do caráter de Deus. Porque Paulo sabia da fidelidade de Deus. E sabe, amados, como Paulo conhecia a casa de Deus, Paulo sabia onde estava o milagre dele. Nessa manhã, você sabe onde está o teu milagre? Você pode acessar o teu milagre pela oração nessa manhã? Sabe, a intimidade de Paulo não impediu ele de se relacionar, de entrar na casa do pai dele, de abrir aquele armário e pegar o milagre dele. À meia-noite, ele começou a orar e a louvar. E aquele lugar tremeu, estremeceu. E todos foram soltos. Mas por que aconteceu isso? Foi de um dia para a noite? Paulo orou de manhã e de noite se cumpriu? Não. Ele precisou construir. Muitas pessoas estão frustradas na sua vida de oração porque querem orar de manhã e querem que de noite já esteja acontecendo. Oração, ela precisa ser desenvolvida. E como é que a gente desenvolve a oração? É só orando? Não. Oração, ela vai além de só estar, Pai, eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Pai, me dá aquilo. Não. Oração, primeiro. Os céus, eles só conhecem a palavra e os céus, eles respondem à palavra. Uma oração eficaz, ela tem que ser uma oração baseada na palavra. Você precisa entender que Deus deu o Filho dele na cruz do Calvário para te salvar e para te curar. Você precisa achar isso na Bíblia, achar isso na oração e até o Senhor orar. Pai, eu te dou graças porque é a tua vontade que eu seja sarada, que eu seja curada. Essa dor que eu estou sentindo, você já levou na cruz do Calvário. A tua palavra diz que você tem planos de paz para a minha vida. Essa situação que eu estou vivendo não está trazendo paz. Eu chamo a existência os teus planos de paz acontecendo na minha vida. Amado, se você orar a palavra, a sua oração ela vai ser sempre atendida. Você vai viver sempre em paz. E amados, não é só orar uma vez, duas, é o cotidiano. Eu quero que essa palavra fique bem firmada na vida de vocês. É cotidiano, é todos os dias, é como uma vida familiar. Então, nós precisamos desenvolver a nossa amizade, a nossa intimidade com o Senhor através da palavra. Precisamos conhecer o caráter de Deus e entender o que Ele tem para as nossas vidas pela palavra. Precisamos adorar o Senhor porque adoração também é um tipo de oração. Precisamos viver uma vida ali na presença do Senhor, todos os dias buscando, orando, adorando. E eu não estou falando de você passar horas. Vou acordar, vou passar o dia todinho hoje só orando, lendo. Não.
Hoje em dia nós vivemos num mundo onde a gente trabalha muito, a gente corre, a gente estuda, temos muitos afazeres, muitas responsabilidades na igreja. Mas sabe, que você não gasta muito tempo para beber água. E um pouco de água que você bebe hidrata todo o seu corpo, te ajuda, traz vários benefícios. É a palavra dessa forma, a presença, a oração é a mesma coisa. Pequenas doses diárias. Está fazendo alguma coisa, vai louvando o nome do Senhor. Acorda um pouco mais cedo, lê 2, 3 capítulos, versículos. Medita um pouco naquilo, ora um pouco sobre aquilo. Pede para o Espírito Santo te revelar a vida que está por trás daquele versículo. Sabe, mas durante o dia você vai meditando, aí você vai dirigindo e você vai pensando naquilo, considerando aquilo. Sabe, mas e quando chegar o dia do Covid, quando chegar o dia da crise, você vai saber qual é a porta que está o teu milagre, qual é a porta que está a cura, qual é a porta, qual é a chave que te dá acesso à casa do teu pai. Então, amados, nessa manhã, eu quero te convidar a desenvolver uma vida de intimidade, a ponto de você saber onde está a vontade de Deus para a tua vida. A ponto de você entender e você compreender. E você vai entender que para você, quando você começar a desenvolver esse relacionamento, você vai ver que vai muito mais além, estar na presença do Senhor, só ouvindo Ele, você vai começar a ouvir ao Senhor. Tem dias que quando eu comecei na minha caminhada de oração, eu orava, e nada acontecia. Aí eu ouvi um pregador dizendo que oração em línguas trazia sensibilidade. E eu orei em línguas, orava, e nada acontecia. E eu, mas Senhor, será possível? Acontece com todo mundo, comigo não acontece nada. Eu estou gastando tanto tempo orando em línguas. E o pregador disse que ia acontecer. Mas sabe, eu só chegava naquele lugar, orava e saía. Eu não considerava a oração aquele tempo na presença. Deixar aquela presença me instruir, deixar aquela presença me envolver, deixar aquela presença me ensinar, deixar aquela presença me mostrar o que Deus tinha para a minha vida. Eu chegava, tenho que orar. Chorei, cantará, babá, chora. Tchau, Deus. Ia-me embora. Relacionamento, intimidade é quando eu falo e é quando eu escuto. Então, amados, mas Jalita, daqui que eu chego nesse nível, amados, é só começar. Não traz condenação, não traz peso, apenas começa. Nem sempre eu considerei ouvir a voz do Senhor, nem sempre eu orei a palavra, nem sempre as minhas orações foram bem-sucedidas. Mas a perseverança, a fidelidade, a amizade com o Senhor, a intimidade e o relacionamento foi me ensinando. Foi me ensinando. E, amados, quando chegou o dia que aquele médico olhou nos meus olhos e disse, mãe, eu não vou te sedar, porque o seu filho não vai viver mais do que 1 hora. Eu dei uma risada tão grande, amados. E o médico perguntou, mãe, você está bem? Você está me entendendo? Você tem noção da gravidade? Eu só fazia rir. Daqui a pouco eu controlei o riso e eu disse, eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a bondade do meu pai. Naquela hora eu abri a porta da bondade. E eu sabia que eu tinha orado tanto tempo por Theo. Eu tinha desejado tanto aquele filho. E o Senhor, Ele me concedeu. E Ele não ia tirar de mim. Sabe, mas quando eu entendi a bondade do Senhor, eu abri a minha boca e disse, Senhor, Tu és bom. Tu és bom, foi você que me deu esse filho e você não vai tirar, e o diabo não vai tirar de mim, a circunstância não vai tirar até o de mim. E eu me apeguei naqueles dias à bondade do Senhor. E a bondade do Senhor, o fato de eu conhecer o meu Pai, saber que o que Ele tinha para a minha vida era bom, eu me apeguei àquilo com tanta força, que sempre que chegava um boletim médico, eu dizia, Pai, obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua bondade. Você precisa conhecer mais de Deus, mais do caráter dEle, mais daquilo que Ele tem para a tua vida, para quando o dia mal chegar, você olhar na cara do médico e dizer, o meu filho vai viver, ele vai contar os feitos do Senhor. E tem mais essa, aquele que me deu, Ele é perfeito, Ele é bom, e Ele vai tirar até dessa situação sem nenhum dano, porque quando passa o tempo, disseram que ele ia ficar sequelado, que ele não ia ver, não ia ouvir, não ia falar. Eu disse, não, esse não é o meu pai. Meu pai não me dá nada incompleto. O meu pai não me dá nada imperfeito. E o meu pai não me dá nada danificado. Sabe, mas essa consciência que nós temos que ter sobre a oração.
E aquilo se levantou por dentro de mim. E eu disse, o meu pai é bom, ele não vai me dar um filho sequelado. Sabe, amados? E aquela oração, ela teve efeito, ela produziu vida. E disseram, mãe, o seu filho, você é de Monteiro, eu sugiro que alugue um apartamento aqui em João Pessoa, porque quando ele sair da UTI, ele vai passar no mínimo 3 meses internado aqui. Amados, eu disse, pai, eu não posso ficar 3 meses aqui. Rômulo precisa trabalhar, eu não posso ficar aqui só. Sofia tem escola. Pai, tu és bom e essa não é a tua vontade para a minha vida. Sabe, amados, eu me trancava no banheiro na casa da minha sogra para orar, porque eu não podia orar na sala, não podia orar no quarto. E eu me trancava naquele banheiro e eu não sabia o que fazer. E eu dizia, pai, a única coisa que eu sei de você é que você é bom. E o meu filho não vai ficar nessa situação. Eu não vou passar 3 meses aqui. Amados, com 16 dias ligaram do hospital. Mãe, você está bem? Chega, o coração gelou. Quando eles ligam perguntando assim, né, já é notícia ruim. Você podia vir aqui no hospital agora? E queria que você trouxesse um bebê conforto. Eu corri rapidamente, me arrumei, cheguei no hospital e perguntei o que estava acontecendo. Ela disse, olha, não sei o que aconteceu, mas seu filho ele reagiu tão bem que ele saiu da UTI ontem de noite. Ele foi para a salinha que ficava de observação, esqueci o nome agora que dá. Mas ele reagiu tão bem que se ele amamentar, ele pode ir para casa. E a fonoaudióloga tinha avaliado o Theo e tinha dito que a língua dele era retraída, que ele não ia conseguir mamar. Eu pus as minhas mãos sobre aquele menino. Disse, língua, volte ao normal, e Theo, você vai mamar. Coloquei ele no meu peito e ficou todos os enfermeiros olhando para mim, sem entender. A intimidade com o Senhor me deu a autoridade de saber que eu podia orar na vida do meu filho e a língua dele ia voltar ao normal. A intimidade com o Senhor, saber onde ficam cada coisa no Senhor, saber todos os aspectos do caráter de Deus, me fez pegar até eu colocar no peito e mamar. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você, 5 horas da tarde. Eu estava indo para casa com o meu filho. Sabe? E mandaram com 8 dias levar ele para fazer uma bateria de exames para ver o nível que estavam as sequelas. E no meu coração eu já sabia que não tinha. E eu peguei todos os exames que ele fez no hospital, fui para o local onde me direcionaram para fazer os exames. E o médico passava aquela coisinha da ultrassom na cabecinha de Theo, olhava para o exame dele e falava com outra menina. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Pai, tu és bom, tu já curou meu filho e eu não aceito achar nada de errado. Eu fiquei dentro de mim, né? Ele dizia, mãe, você tem certeza que esse exame é dele? Eu disse, tem, foi feito na UTI e tal. Ele disse, olha, vem cá para lhe mostrar uma coisa. Amados, isso aqui de Theo no primeiro exame, essa parte frontal dele todinha era preta, por causa da hemorragia que ele tinha tido. E era por conta dessa hemorragia que ele ia ficar com algumas sequelas. Amados, 30 dias depois de nascido, a ultrassom que foi feito dele não tem uma mancha. Não tinha uma mancha de sangue. E eu fiz todos os exames e fui para o oftalmologista para ver a questão dos olhos, fui para o otorrino, fui para todos os médicos que me encaminharam e os médicos diziam, não, mãe, está tão normal. Se você não tivesse me contado que esse menino estava na UTI, nem parecia. Amados, sabe por que o diabo tem roubado o teu filho? Sabe por que o diabo tem deixado o teu filho sequelado? Porque você não tem tido intimidade com Deus através da oração. Porque você não conhece o poder que está na palavra dele. Então você não está desfrutando dele. Você não está desfrutando daquilo que está em Deus. Sabe, amados, eu sabia quem era meu pai. Eu sabia o que eu podia fazer nele. Eu fui lá e disse, é meu filho. Ele vai sair dessa situação vivo e sem sequela. Porque eu sei em quem tenho crido. Nós temos que chegar nesse nível. De quando o diabo apresenta um relatório nas nossas vidas. A gente olha para ele e apresenta o relatório da palavra. E sabe, mas intimidade é algo muito sério. É algo que você tem liberdade com a outra pessoa. É aquilo que você tem acesso ao que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa sente, o que aquela pessoa acha.
Sabe, mas eu tenho muita intimidade com meu marido. Ele sabe o que eu penso das pessoas, ele sabe o que eu gosto, ele sabe o que eu acho, ele sabe o que eu quero. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor a ponto de saber do que o Senhor gosta, do que Ele tem planejado. Porque muitas vezes não temos vivido os planos de Deus na nossa vida? Porque a oração, ela tem sido superficial. Nós temos nos contentado em só conhecer a casa de Deus. Mas nessa manhã eu quero te desafiar a criar uma intimidade a ponto de você usufruir, ir lá, abrir a porta e comer, abrir a torneira e beber água. Eu quero te desafiar a nessa manhã a deitar na cama do Senhor e a descansar nos braços dele. Porque, amados, o Senhor, Ele é fiel. E aqueles que estão no Senhor não serão afetados, não serão abalados, porque existe uma palavra que diz que nós estamos guardados no Senhor. Estamos protegidos no Senhor. E sabe, amados, minha oração nesses dias tem sido essa: Pai, eu te dou graça porque eu estou guardada em Ti, estou protegida em Ti. Nenhum mal chegará à minha vida, nenhum dano chegará à minha vida. E sabe, amados, isso tem acontecido na minha vida. Eu tenho provado de coisas que eu tenho falado, de coisas que eu tenho orado. Então, amados, nessa manhã, desfruta da intimidade. Desfruta daquilo que o Senhor tem para te dar. Desfruta da paz, do amor, da alegria que Ele tem para te dar, através da intimidade, conhecendo Ele. E, amados, conhecer uma pessoa gasta tempo. Eu estou casada há 10 anos e essa semana ainda me peguei surpresa com a atitude de Rômulo. Ele contando lá umas coisas. E eu, amor, tu gosta disso? Ele gosta, amor. 10 anos depois, e eu ainda tenho coisas para descobrir e para apreciar na vida de Rômulo. Eu quero te dizer que a vida com o Senhor ela não é monótona. A vida de oração não é algo chato. A vida de oração não é algo que é só para as senhorinhas da igreja. Oração é uma vida que te dá acesso a desfrutar, a usar, a usufruir e a viver. Sabe, amados, o meu desejo nessa manhã é que a tua intimidade com o Senhor, a tua busca com o Senhor seja tão grande, a ponto de você desfrutar do céu aqui na terra. Só desfruta do céu aqui na terra quem desenvolve essa intimidade, essa consciência, quem entende o caráter de Deus na sua vida. Amém? Para finalizar nessa manhã, eu queria ler um texto, peraí. Uma vida de oração de sucesso ela é algo que é praticada todos os dias. Se você passar muito tempo sem beber água, você vai desidratar, isso vai trazer uma série de danos para a sua vida. Então, a oração precisa ser algo praticado todos os dias. Amém? Manter uma vida espiritual saudável, forte, cheia do Espírito Santo, é manter estreita comunhão com Deus mediante a oração. Isso é um trecho do livro Seguindo o Plano de Deus para as Suas Vidas. E eu entendo que não existe outra forma de nós mantermos conectados com o Senhor. Não existe outra forma de nós entendermos o plano que Deus tem para as nossas vidas. Não existe outra forma de desfrutarmos de saúde, cura, paz, libertação. Não existe outra forma do Senhor afetar o nosso corpo, afetar a nossa alma, o nosso espírito, se não for mediante a oração. Amados, ora todos os dias, todas as horas. Não precisa orar um dia inteiro, mas não fica 5 minutos sem orar, sem lembrar do Senhor, sem meditar na sua palavra. Isso é segurança, isso afeta as nossas vidas, isso afeta todas as áreas das nossas vidas, essa intimidade com o Senhor. Porque o Senhor vai nos instruindo, vai nos ensinando, e nós vamos tornando a nossa vida mais leve, e a vida das pessoas que estão à nossa volta também vai ficando mais suave, por causa do conselho do Senhor, da presença do Senhor, da intimidade com o Senhor através da oração. Amém? Queria sugerir um livro para oração nessa manhã. Esse é o livro que eu mais gosto de oração. Segredos para uma Oração Poderosa, de Pets Camanete. Ela vai estar fazendo uma live com o apóstolo Guto essa semana, quarta-feira, não perde. Ele é uma mulher assim, tem feito grandes coisas, tem ensinado muito o povo de Deus acerca de oração. E eu gosto desse livro porque ele tem todo tipo de oração. Então, às vezes, eu preciso orar sobre alguma coisa ou algum determinado... E, às vezes, vem aquela coisa, eu vou lá no livro, oração de consagração, e ela explica o que é, explica como fazer. Às vezes, eu preciso de uma oração de petição. Então, é um livro que eu estou sempre folheando. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e olho. Então, amadas, assim,
quer começar a desenvolver uma vida com o Senhor, intimidade com o Senhor, começa lendo, começa procurando, porque como é que você vai pedir algo a alguém se você não sabe se a intenção dele dá? Se você não sabe se ele tem? Como é que eu posso pedir dinheiro a alguém se eu não sei como é a condição financeira dele? Então, amados, comece a buscar o Senhor, comece a desenvolver uma vida de oração através de uma vida de leitura, de busca do Senhor, para que a tua oração ela seja realmente eficaz, para que a tua oração ela venha te avivando, venha te mantendo avivado em todo o tempo, em toda circunstância. Por que desenvolver uma vida de oração? Para que a gente não fique um tempo bom, um tempo ruim, um tempo mau, um tempo doente, um tempo saudável. Mas para que a gente tenha uma vida contínua na presença do Senhor. Para que a gente tenha uma vida onde vem as dificuldades, vem a enfermidade, mas elas não ficam, elas passam. Aquilo não abate a gente, porque o nosso espírito está cheio. Porque nós desenvolvemos algo maior com o Senhor. Amém? Bem, amados, era isso que eu tinha para falar com vocês nessa manhã. Isso que eu tinha para falar com vocês, assim, para dizer da parte do Senhor. Estou muito feliz por esse tempo. E eu sei que as nossas orações, ela vai mover muitas coisas de lugar. As nossas orações nesses dias difíceis vão estabelecer um tempo novo de Deus para a nossa nação. Eu te convido a tirar tempos orando pela nossa nação. Tira tempo orando pelo nosso presidente. Ah, mas eu não gosto dele, eu não votei nele. Mas a Bíblia nos instrui a orar pelas autoridades. Ele está numa posição de autoridade. E nós precisamos influenciar a vida daquele homem com as nossas orações. Nós precisamos afetar a vida dele com as nossas orações para que nós possamos ser beneficiados. Para que ele tome decisões à luz da palavra. Precisamos estar orando pela nossa nação. Porque, amados, nós vivemos aqui. Se a nossa nação afundar, nós iremos afundar junto. Para que possamos viver dias bons, dias bem, dias de fartura. Precisamos estar guardando com a nossa oração. A oração é algo poderoso. Oração, ela move, ela remove, ela bota, ela tira. Ela faz coisas grandiosas no Senhor. Amém? Nessa manhã eu queria finalizar orando. Antes do pastor. Pai querido, Pai amado, nós queremos te dar graça por essa manhã. Senhor, eu oro por cada pessoa que está na sua casa nessa hora, nos assistindo. Eu oro, Senhor, para que essa palavra venha sobre ela, Senhor, trazendo clareza, trazendo entendimento acerca de oração. E eu oro nessa manhã, Senhor, para que essas pessoas sejam despertadas a viver uma vida de intimidade, a ponto, Senhor, delas começarem a usufruir daquilo que elas estão precisando, que já está em Ti. Eu oro por paz chegando sobre elas, alegria, saúde, paz. Eu oro pelo fervor do Espírito Santo levantando e animando essas pessoas nessa manhã. Eu oro, Senhor, pelo Teu povo nessa manhã, com essa consciência que as nossas orações que dá legalidade, que dá voz ao sobrenatural para acontecer nessa nação, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, eu te dou graça, Senhor, por essa consciência tão forte, por uma consciência que precisamos estar na Tua presença diariamente. Chegando sobre a Tua igreja. Eu oro, Pai, pela Tua igreja, Senhor, sendo intenso em oração, intenso em Te conhecer, intenso em entender que tudo já está em Ti. Só precisamos acessar, Senhor, através das nossas orações. Obrigado por uma manhã maravilhosa na Tua presença, Pai. Obrigado por um dia. Pai, nós damos liberdade ao Espírito Santo nessa manhã, para que Ele se mova conosco, Pai, nos levando para uma vida de oração. Oh, Pai, oração é algo tão bom, é tão maravilhoso estar na Tua presença, se entregar a Ti, se render a Ti, Senhor. Oração não é chato. Oração é algo tão prazeroso, é algo que nos leva além, é algo que nos deixa tão melhores em Deus, Pai. E eu oro para que essa consciência, chegando sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo nessa manhã, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém.